Então, pessoal, primeiro desejo uma boa tarde, né, a todos vocês que estão aqui presentes. Vocês são os fortes desse dia de hoje, ok? Eu queria começar essa aula dizendo o seguinte: nós estudamos a situação da Rússia nessa época dos anos que ele bate mais ou menos com a Primeira Guerra Mundial. Então, repara bem, a Revolução Russa ela vem acontecer durante os anos da Primeira Guerra Mundial, ou seja, 1914 a 1918. E a Revolução Russa ela se dá no ano de 1917. Nós entendemos na aula passada que houve uma série de situações lá na Rússia para que houvesse uma revolução daquela forma. E quais foram essas situações? É importante destacar que, primeiro, a Rússia ainda era feudalizada. O que isso significa? Era um país que ainda mantinha os resquícios do feudalismo. Basta lembrar que 80% da população russa vivia onde? No campo. Ou seja, praticava a agricultura na forma do campesinato, na forma de subserviência aos senhores feudais, aos nobres possuidores de terras. Isso significava que eles passavam necessidades porque dependiam exclusivamente da agricultura. Então, assim, vocês sabem que o feudalismo ele traz para o servo, o camponês, uma série de obrigações. E a Rússia mantinha essas obrigações. Um segundo ponto que nós temos que rememorar aqui, que lembrar, é exatamente o fato de que apenas 20% da população russa vivia nas cidades. E nessas poucas cidades haviam as poucas fábricas, ou seja, uma parte do operariado trabalhava nessas fábricas e também em péssimas condições, como vocês puderam observar nas aulas passadas. Então nós temos aí duas situações nas quais os trabalhadores daquela época estavam inseridos. As cargas pesadas no campo e na cidade. Uma situação também muito importante que nós temos que lembrar é que a Rússia ainda vivia sob a égide do absolutismo. E vocês sabem que durante o absolutismo, todos os poderes eles são concentrados na mão de quem? Nas mãos dos reis. Os reis que conseguem, digamos assim, controlar tudo e a todos. Então, os reis eram os comandantes do exército, o rei definia as taxas, as cargas de imposto, as cargas burocráticas, enfim, tudo estava nas mãos do rei. E isso fez com que a maioria da população russa, que no caso era pobre, angariasse, juntasse, somasse aquele sentimento de desprezo, aquele sentimento de abandono. E somado a tudo isso, pessoal, nós vamos ter a entrada da Rússia na guerra em 1914. Então, repara bem, a população russa ela vivia o quê? Ela vivia oprimida. A população russa vivia através de necessidades. O governo russo mal fazia para ajudar, para poder organizar a vida da população que sofria com aquelas taxas pesadíssimas. Então, o que vai acontecer nos próximos anos? Aquelas ideologias marxistas, que são ideias socialistas, elas vão penetrar na Rússia. E uma vez que essas ideias penetram na Rússia, a população russa ela vai sofrer ainda mais com tais coisas. Aí você pode dizer, mas como é que vão sofrer? Porque eles vão entender, pessoal, o seu próprio sofrimento. Eles vão entender que o culpado pelo seu sofrimento serão quem? Os governos. Os culpados serão os governos. E isso vai gerar aquele sentimento de desprezo, aquele sentimento de abandono. Então, o que essa população vai fazer? Ela vai fazer protestos. E aí vocês, como viram na aula passada, nós vamos ter o famoso Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento em que as pessoas foram protestar na Praça de São Petersburgo, lá na Rússia, em Moscou, e vão acabar sendo mortas uma boa parte da população. É para vocês lembrar que eram protestos, como é que eu posso dizer, pacíficos, ok?
Eu sei que diante de todas essas coisas, o czar Nicolau II ele vai renunciar. E uma vez que ele renuncia, pessoal, quem vai assumir o poder provisoriamente serão os mencheviques. E esses mencheviques, que era um partido que se considerava de esquerda, eles vão assumir o poder, mas com uma defesa moderada da situação russa. Por exemplo, eles defendiam que o capitalismo ele deveria amadurecer primeiro, para que só depois e apenas depois se implantasse o socialismo. Ora, a população estava sofrendo. A população queria mais terras com a reforma agrária. A população queria mais direitos trabalhistas. E o que esses mencheviques diziam na figura de Julius Martov era que, uma vez que a Rússia ainda era feudalizada, uma vez que a Rússia ainda era um país que era agrário, que não era industrializado, era necessário antes desenvolver o capitalismo, para depois se implantar, obviamente, o socialismo. Nesse vai e vem, pessoal, os bolcheviques, que ainda não tinham assumido os poderes na Rússia, sobre a figura de Lenin, eles vão trazer uma ideia de que o socialismo deveria ser implantado com urgência, se possível fosse, através da luta armada. Então eles vão ganhar cada vez mais simpatizantes. E aí, chega no ano de 1917, com aquela revolução, onde as greves dos trabalhadores urbanos e rurais vão se espalhar por toda a Rússia. O exército vai se amotinar, ou seja, vai quebrar a hierarquia que havia entre eles. E aí nós vamos ter manifestações pedindo democracia, pedindo empregos, pedindo melhores salários e, consequentemente, a finalização da monarquia czarista. Ocorre que quando é no ano de 1917, o Kerensky ele vai ser retirado do poder. E aí, o governo de Nicolau II ele vai ser retirado do poder e os mencheviques vão assumir. Só que quando os mencheviques eles assumem, nós vamos ter um problema gigantesco. Por quê? Primeiro porque eles vão querer desenvolver o capitalismo que eles tanto pregavam. Depois eles não vão retirar a Rússia da guerra. E depois eles não vão fazer uma reforma agrária. Então, assim, tecnicamente a situação das pessoas que estavam sendo oprimidas na Rússia, elas não vão mudar muito. A população vai morrer na guerra. A Rússia continuará na guerra. As pessoas que viviam no campo, que precisavam de terras para plantar, não receberão tais terras. Então, isso significa que a reforma agrária não foi feita. Os mencheviques tinham um plano de governo que não mudava tecnicamente a situação das pessoas pobres, das pessoas que estavam diretamente ligadas nessa revolução. E aí ocorre que Lenin vai entrar em cena com as famosas teses de Abril. Ora, uma população cujos filhos estavam morrendo na guerra, uma população onde ela passava fome, passava necessidade, uma população que não tinha os seus direitos garantidos. Lenin vai chegar e vai apresentar as famosas teses de Abril. E o que seriam essas teses? Os três pontos aqui: pão, comida, paz e terra. Isso aqui, pessoal, essas defesas de Lenin vai ser o seguinte: pão, vamos dar comida ao povo; paz, vamos tirar a Rússia da guerra; e terra, vamos fazer a reforma agrária. Então, esse plano ele vai de encontro aos anseios da população russa que ora estava sofrendo. E Lenin ele vai fazer justamente isso. Nessa foto vocês podem observar que Lenin está na Praça Vermelha, lá na Rússia, lá em Moscou, fazendo os seus famosos discursos. Os discursos que inflamavam cada vez mais aquela população. Vocês podem observar, pessoal, o símbolo do socialismo: a foice, a enxada, aqui a foice. Tudo isso daqui representa o campo. Está faltando um martelo aí, na verdade, para representar as fábricas. E aí, quando chega em outubro de 1917, né, Lenin vai assumir o poder lá na Rússia e ele vai cumprir o que ele prometeu. Ou seja, vai retirar a Rússia da guerra.
primeira coisa. Vai fazer a reforma agrária, pegar as terras dos antigos senhores feudais e dividir, distribuir com a população do campo. E depois vai nacionalizar os bancos, que antes eram dos empresários. As fábricas, elas estarão nas mãos dos trabalhadores. E aí nós teremos a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundadas nessa época. A URSS ela vai durar até os anos de 1991, ok? E aqui vocês podem ver um organograma do que aconteceu. O Tsar Nicolau II aqui, ele era um autocrata, ele fez com que a burguesia achasse ruim o seu governo por conta de tudo que eles sofreram. Isso vai culminar em fevereiro na Revolução Burguesa, justamente porque eles vão ter dificuldade de gerenciar a Rússia durante a guerra. Vai aumentar os problemas dentro do país, os problemas sociais, até chegar em outubro com a Revolução. E as consequências da Revolução é essa: controle do poder pelo Partido Comunista, o poder do legislativo aos sovietes, né? O Partido de Lenin, nacionalização das empresas e formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Vocês podem ver aqui o Exército Vermelho, o Exército Branco, vermelho e branco, lutaram durante a Primeira Guerra. Vocês podem enxergar que esse cidadão de vermelho é o Trotsky e o de verde é justamente Lenin, que lutava durante a Primeira Guerra. E nessas outras fotos, pessoal, vocês podem observar aqui a situação do povo russo. Aqui uma mãe, provavelmente segurando o filho, e outra filha que já está aqui agonizando, e o pai inerte, sem poder fazer nada. Desse outro lado, essa multidão aqui, provavelmente em busca por comida. E aqui, desse outro lado, nós vemos crianças. Crianças também na mesma situação. Novamente, foto do Exército Vermelho, como vocês podem observar também, né? E aqui, no governo de Lenin, ele vai organizar aqui os princípios da nova política. Liberdade de comércio interno, o cidadão poderia comercializar do jeito que ele quisesse. Liberdade de salário aos trabalhadores. Autorização para o funcionamento de empresas particulares. E permissão de entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país. Essas aqui foram as bases das políticas implementadas por Lenin. E aí Lenin vai morrer em 21 de janeiro de 1924. Não se sabe bem o que foi que aconteceu, se ele morreu de causas naturais, se foi uma doença como a sífilis, né, como diz aqui, ou se foi sequelas de guerra por conta dos das inúmeras tentativas de assassinato dele. Depois que ele assume, aliás, depois que ele morre, Joseph Stalin vai assumir a presidência da Rússia, vai abolir o plano de Lenin, vai criar os planos quinquenais, prioriza o desenvolvimento industrial, vai criar as fazendas de Estado e as fazendas cooperativas, e o principal, né, que quando o regime vai ser acentuado, vai ser a perseguição e a morte dos opositores do regime. Ok? Vocês podem observar de novo aí os campos de concentração lá na Rússia, dessa época. Enfim, é um horror só. Enfim, pessoal, nós vamos encerrar essa aula a partir de agora. Vocês vão fazer uma atividade, né, que já está pronta. E eu vou tirar as dúvidas caso ainda tenha, ok?